Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós fazemos aqui estudos bíblicos devocionais praticamente todos os dias, menos aos domingos, porque nós sabemos que você já frequenta aí a sua comunidade e, portanto, você tem acesso a muito material bom, a uma pregação de qualidade na sua comunidade. Por isso, eu quero te incentivar a estar conosco todos os dias, de segunda a sábado, nos nossos períodos devocionais. A gente libera o vídeo a partir das 5 da manhã. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material e nós formarmos aqui um exército de pessoas que leem a palavra de Deus e que estão dispostas a pagar o preço de sair do comodismo, sair da mediocridade e estudar mais a palavra de Deus, ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Nossa proposta é devocional, embora nós não nos atentamos muito à questão teológica, nós trazemos aqui alguns conceitos e algumas coisas importantes relativas ao texto que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Tito. Vamos juntos nos aprofundar nesse texto da carta de Paulo a Tito. Diz no capítulo 3, versículo 1, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o em uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Irmãos, as instruções de Paulo a Tito são concernentes às autoridades, ao espírito de rebeldia que por um acaso poderia estar rodeando aquelas comunidades cretenses. E, portanto, Paulo percebe essa insinuação da rebeldia, esse flerte da igreja com a rebeldia e desde já coloca aqui um ponto final nessa história. É importante que o Espírito Santo, é importante que a obra de Cristo e do próprio Deus provoque uma transformação tal qual na pessoa que ela reconheça as autoridades e ela respeite e se sujeite aos governantes. Nós percebemos aqui, irmãos, que a intenção de Paulo não é discutir se o governante é bom ou ruim, se nós devemos nos sujeitar a todo tipo de governante. A questão aqui não é essa. Paulo não está preocupado em falar de partido A, partido B, não está preocupado em falar sobre apoio a tal candidato, ou fulano ou ciclano. Não é essa a preocupação de Paulo. Neste momento,
Paulo percebe a rebeldia no coração dos cretenses e ele diz que antes ele tinha também esse espírito, né? E aí ele diz que era enganado, ele vivia enganado, ele vivia escravizado por toda espécie de paixões e prazeres, insensatos e desobedientes. Ele fala que ele era assim, né, antes de conhecer a obra regeneradora de Deus, o Salvador. E, portanto, ele diz que os cretenses precisavam, então, abandonar todo esse tipo de prática escravizante e, a partir daí, eles iam experimentar uma obra transformadora, eles seriam obedientes, seriam prontos a fazer tudo que é bom, não iam caluniar ninguém, ia ser pacífico, amável, mansos para com todos os homens. Então a preocupação aqui de Paulo é trazer paz para a comunidade. Percebam que a preocupação não é política e, portanto, aqui nesse texto especificamente, nós não temos base bíblica para provocar aqui uma rebelião contra o partido A ou contra o partido B. Nós temos aqui uma base bíblica para dizer que nós precisamos ser mansos com todas as pessoas. Nós precisamos buscar a paz com todas as pessoas, porque esta é a obra que Deus provoca no coração do homem. E mais do que isso, irmãos, é interessante observar aqui a Trindade, a ação da Trindade, como Paulo vai descrevendo a ação de Deus, o Pai, a ação de Jesus Cristo, o Filho, e a ação do Espírito Santo, como eles vão atuando na vida da pessoa. Apesar de o termo Trindade não aparecer na Bíblia, Trindade já vem de um estudo sistemático da palavra de Deus. Esse estudo sistemático, então, já detectou essa relação triuna de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, e por isso ele nominou, né, algum teólogo aí nominou como Trindade. Mas esse termo não é bíblico, tá? Nós vemos a relação da Trindade com o homem e a obra que ela provoca, né, que ela resulta no homem, né? Então vemos que para ser pacífico, para ser manso, para ser uma pessoa que vive em paz com todos, precisa ter uma obra transformadora, primeiro de Deus Pai. Deus Pai, ele é aquele que misericordiosamente ele atua na vida do homem, manifestando o seu amor e a sua bondade, diz aqui no versículo 4. Não por atos de justiça que nós praticamos, ou seja, não porque nós merecemos. Não é porque nós temos feito algo para Deus que ele vai manifestar o seu amor e a sua bondade para conosco, mas de forma misericordiosa. Ele olha para o homem e ele vê a miséria do homem. E ele se compadece, então ele se rebaixa, ele se coloca no lugar do homem e ele tem misericórdia, miséria de coração. Então ele vem e manifesta a sua bondade e o seu amor. E aí nós temos a forma prática de como Deus manifesta esse amor e essa bondade, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Mas antes de falar de Cristo, aqui fala do Espírito Santo. No versículo 5 diz, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí no começo do versículo 6, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nós vemos que Jesus é aquele que opera a salvação na prática, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E o Espírito Santo é aquele que efetua a obra regeneradora e a renovação da pessoa, a renovação do homem. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que executa na prática a salvação por meio do seu sangue derramado lá na cruz, e o Espírito Santo é aquele que executa a salvação no homem nos dias de hoje. Afinal, a obra de Cristo foi há 2000 anos atrás. E hoje quem executa a obra salvadora no coração, no seu coração e no meu coração, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós temos aqui a
a Trindade atuando em convergência, pensando sempre na salvação de toda a humanidade, né? Na salvação do homem como um ser criado e amado por Deus. E aí diz o restante aqui do versículo 6, Jesus Cristo nosso Salvador, no versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então nós temos aqui a graça de Deus sendo manifesta em Cristo, e essa graça, ela nos justifica, né? Então, essa graça manifesta em Cristo vem para nos cobrir, para que quando Deus olhe para nós, não veja mais o Paulo, pecador, não veja mais os meus pecados, mas veja o sangue de Cristo que foi justificado, que foi coberto. Então, a minha vida foi coberta por esse sangue de Cristo derramado em nosso favor, em meu favor e em seu favor, né? Então, Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo, e por isso Ele nos redime, Ele nos liberta, Ele nos salva. Deus abomina o pecado. No entanto, ao olhar para nós, Ele vê a obra de Cristo na cruz, e por isso nós temos a salvação. E essa obra foi antes mesmo do nosso nascimento. Isso significa que foi de graça dessa forma, né? Foi uma forma graciosa de Deus atuar por meio de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aqui no versículo 8, fiel a essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então fica a dica para Tito, né? Timóteo já foi, agora é Tito. Então fica a dica para Tito. Tito, você precisa afirmar categoricamente isso que faz parte da essência do Evangelho. Então isso daqui você não pode abrir mão, certo? Essa doutrina você não pode abrir mão, você precisa afirmar categoricamente, porque isso está envolvendo a salvação. Então, você precisa ensinar isso para todas as pessoas, de forma que aqueles que creem se tornem empenhados na prática de boas obras. Conduza essas pessoas à prática de boas obras, para que porque essas coisas são excelentes e úteis aos homens. Tito, então, recebeu essa tarefa, mas ele também recebeu uma instrução aqui, para que ele não se envolvesse em controvérsias tolas, em genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, a mesma instrução que Paulo dá para Timóteo, Paulo também está dando agora para Tito, né, falando: evite conversas tolas, evite qualquer tipo de controvérsia que não vai levar você a lugar nenhum. Evite esse tipo de discussão, né, de debate que não vai conduzir a pessoa a lugar nenhum. Agora, aquelas que são importantes, né, vejamos nos versículos anteriores, você precisa afirmar categoricamente. As conversas tolas, as controvérsias que não vão levar a lugar nenhum, abandona. Esse tipo de pessoa que fica querendo discutir, causar divisão e tal, você adverte uma vez e uma segunda vez. Se o cara continua insistindo ali, querendo brigar, querendo dividir e tal, você faz o seguinte: você simplesmente deixa o cara de escanteio. Não se preocupa com ele, porque por si mesmo ele já está condenado. Essa pessoa já está condenada, porque o peixe morre pela boca. E aquilo que a pessoa está falando, ela vai se comprometer com aquilo que ela está falando. Então é importante que Tito não fique perdendo tempo com essas coisas, ao contrário, que ele possa se dedicar fielmente à pregação da palavra de Deus, que ele possa se dedicar fielmente às obras, às boas obras, e à igreja que estava passando ali por um período de crescimento. Então não perca tempo com o pessoal que fica de conversinha, que fica querendo debater demais, coisas que não vão levar a lugar nenhum, tá certo? Vamos lá, no versículo 12 em diante, Paulo diz que quando ele enviar Ártemas ou Tíquico, então para que Tito fosse até Nicópolis para encontrá-lo, certo?
Paulo passaria o inverno ali. E depois Paulo fala para providenciar, para que Tito providencie tudo o que falta ali para Zenas e também para Apolo. Provavelmente esses dois iam encontrar Paulo antes de Tito, e por isso Tito recebe essa tarefa de levantar alguns recursos ali para que Apolo e Zenas viajassem e fosse até Paulo para levar as notícias, para também defendê-lo, afinal ele era o Zenas era jurista, né, e Apolo era um dos missionários, era uma das pessoas que estavam ali, era um dos cooperadores de Paulo, né, nas equipes missionárias. Então Apolo era uma pessoa muito importante. Agora, é interessante ver os versículos seguintes, que Paulo diz assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Então, aqueles que são nossos, aqueles que são mais próximos, Paulo fala assim, ó, que esses outros aí que eu quero que envie recursos, né, que você levante recursos para enviar até mim, então esses daí tudo bem. Agora, os outros, vamos fazer o seguinte: eles precisam se dedicar ao trabalho, eles precisam trabalhar para poder arrecadar os recursos, para poder terem os seus próprios recursos e eles possam atender às suas próprias necessidades e não sejam improdutivos. Muita gente, até hoje existe esse preconceito, né, de que missionário, pastor ou fulano ou ciclano, né, aquela pessoa da liderança tal, acaba se tornando improdutiva. Então é importante essa instrução de Paulo no ministério. Também as pessoas precisam ser produtivas. Olha só, essas pessoas que são mais próximas, que aprendam a prática de boas obras, aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de suprir as suas necessidades e ainda serem produtivos. Percebam que Paulo incentiva ao trabalho, incentiva que aqueles que estão ali à disposição precisam trabalhar firmes. E por fim, todos os que estão comigo enviam-lhes saudações, saudações àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. E assim nós encerramos aqui a carta de Tito. A carta de Paulo a Tito faz parte das cartas pastorais de Paulo e é muito interessante porque essas cartas vão dando instruções práticas acerca da igreja. São instruções super praticáveis também para todos nós, e todos nós que estamos dentro da comunidade percebemos de alguma forma que nós precisamos ser transformados pela renovação do Espírito Santo, pelo poder regenerador, para que nós sejamos pacificadores, para que sejamos pessoas mais mansas, para que nos sujeitemos a todas as autoridades. Enfim, esse mover de Deus é o que provoca a transformação nas nossas vidas e todos nós precisamos passar por essa transformação. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por estudarmos a sua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a sua palavra em nossas mãos e obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus que é especialista em transformar as nossas vidas, em pegar aquilo que é o pior das nossas vidas e transformar em coisas boas e transformar os nossos corações rebeldes, impacientes, indecisos, insensatos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. E o Senhor muda os nossos corações para que a gente esteja sempre pronto para fazer o bem. Que o Senhor nos conduza à prática de boas obras, que o Senhor nos ensine e assim nós possamos viver o propósito do Senhor para as nossas vidas. Que no dia de hoje nós tenhamos oportunidades de colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado e aquilo que está escrito na sua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e nos direcione, que sejamos guiados em todas as nossas decisões e que o Teu Espírito Santo continue atuando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Deus abençoe, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com o seu círculo de relacionamento, para que a gente tenha mais pessoas participando aqui desse devocional, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, um forte abraço e até amanhã. Tchau!